Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nos encontramos aqui mais uma vez para mais uma aula da unidade 3. Iremos adentrar agora o percurso 12, intitulado Distribuição da Indústria e os Capitais Estadunidenses e Chinês no Mundo e no Brasil. A equipe de hoje é a mesma de sempre, né? Os residentes de Carlos Campelo, eu, o Cláudio Nísio Silva e o Aldísio Pinheiro. Então vamos lá. Então, galera, provavelmente vocês já tenham visto, já tenham tido aulas a respeito de indústrias. Então eu gostaria de saber de vocês o que são as indústrias, né? Bom, indústria, pessoal, nada mais é que uma atividade econômica que surgiu na primeira Revolução Industrial, no fim do século XVIII e início do século XIX, na Inglaterra, e que tem por finalidade transformar matéria-prima em produtos comercializados, utilizando para isso, né, a força do trabalho dos assalariados, a utilização de máquinas e energia. A indústria e seus fatores locacionais. Bom, a palavra locacional nos remete à localização, não é mesmo? Localização onde? No espaço geográfico. E quais fatores podem contribuir para a inserção de uma indústria em determinada área? Vocês sabem? Em busca, né, de maiores lucros e menores gastos, as corporações elas buscam localidades que melhor atendam às suas demandas. Portanto, elas irão se instalar em localidades onde haja, por exemplo, incentivos fiscais, mão de obra qualificada e barata, infraestrutura adequada e muito mais coisas. Os fatores, né, eles se alteram ao longo do tempo, acompanhando as transformações do capitalismo, do mercado e o avanço das tecnologias de produção. E esses fatores locacionais, pessoal, eles dão origem a dois padrões de localização espacial. São eles a concentração e a dispersão industrial. Ou seja, quais fatores atraem e quais fatores afastam a indústria de determinadas localidades. Iremos falar um pouco mais a seguir. Concentração industrial e fatores locacionais tradicionais. Então, galera, durante a primeira e a segunda revolução industrial, né, que ocorreu respectivamente no século XIX, no século XVIII, início do século XX, as empresas elas já buscavam localidades que ofertassem condições adequadas para suas instalações. Por exemplo, vias de transporte como ferrovias, rios navegáveis, portos marítimos e assim por diante. A disponibilidade de recursos, né, de matéria-prima, como por exemplo o carvão mineral, também era um dos motivos para a inserção de alguma indústria em determinada localidade. Afinal de contas, essas indústrias elas necessitavam de uma grande quantidade de recursos para manter as fábricas funcionando e assim não parar a produção. A partir da segunda revolução industrial, né, no final do século XIX e início do século XX, a localização ela passa a ser influenciada por novas fontes de energia, como por exemplo o petróleo e a eletricidade, a energia elétrica. Assim como a modernização do transporte e o aumento, por exemplo, de rodovias e também a modernização dos transportes aéreos, dos aviões cargueiros, dos navios cargueiros e assim por diante. Todos esses fatores, né, eles possibilitaram a dispersão das indústrias, ou seja, elas não estavam mais presas a determinada localidade, podendo assim se expandir também para o interior. Porém, né, até meados do século XX, as indústrias elas ainda mantinham a preferência por localidades já industrializadas, até por facilitar muito mais a logística. A localização industrial no Brasil e seus fatores em meados do século XX. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, né, entre 1939 e 1945, houve uma expansão capitalista em direção a vários países, entre eles o Brasil. E no Brasil, essas indústrias elas se instalaram principalmente na região sudeste, contemplando de forma mais intensa os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, né, elas vão se instalar no famoso ABC Paulista, né, ou seja, os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, além de Diadema e do próprio município de São Paulo. A principal indústria, à época, foi a indústria automobilística por diversos fatores, né, como, por exemplo, os fatores como rodovias
disponibilidade de energia elétrica, mão de obra especializada, proximidade com o próprio mercado consumidor de maior poder aquisitivo, né, o mercado consumidor da região sudeste, entre muitos outros fatores, né, e no Rio de Janeiro, os principais fatores, né, para a instalação dessas indústrias naquela localidade foram as linhas de telefonia, o abastecimento de água e rede de esgoto, né, e também os incentivos fiscais favorecidos pelo governo brasileiro. E dando continuidade ao nosso percurso 12, né, a gente vai entrar na questão da dispersão espacial da indústria no mundo e no Brasil. A gente tem alguns tópicos que são importantes nessa questão. A gente tem a partir da década de 1970, a revolução tecnocientífica e de comunicação, o que permitiu as indústrias terem um grande avanço em relação às suas técnicas de produção, né? A tecnologia, acesso à tecnologia e meios de comunicação, né? Disseminação do marketing, aumento de vendas e, em consequência, a disseminação, né? de toda essa indústria. A gente tem também um ponto importante, que é uma mão de obra barata, né? E alguns incentivos fiscais que os estados, os municípios ou o próprio governo federal pode dar para alguma empresa se instalar em determinada região, cidade, né? E a gente tem sindicatos pouco atuantes, o que permitiu toda essa flexibilização das empresas, delas mudarem de lugares, elas se expandirem tanto, né? A gente tem a flexibilização dos sindicatos e talvez uma redução de alguns direitos. Pode passar, de fato. Aqui a gente vai entrar no panorama mundial. O que quer dizer isso? É o panorama mundial da dispersão das indústrias, né? A gente tem essas áreas verdes, são os grandes centros onde as indústrias do mundo surgiram, né? E a gente pode ver na América do Norte, na Europa, Rússia, Austrália, Japão, todos os pontos onde várias indústrias surgiram e, né, com o passar do tempo, foi se permitido a disseminação das mesmas e elas foram se espalhando para países onde eram mais flexíveis, né, onde existia a isenção de impostos, ou o país facilitava, dava toda a infraestrutura, e essas empresas elas foram se deslocando, né? A gente tem aqui, exemplo, aqui, a saída de algumas empresas dos Estados Unidos para o Brasil, para a Argentina. A gente tem uma mão de obra mais barata e todas essas indústrias, elas saíram dos seus países de origem. O seu país de origem ficou apenas concentrado, geralmente, a sede financeira da empresa, e as empresas, o chão de fábrica mesmo, ele se dispersou para outros países que têm uma mão de obra mais barata. Pode passar, de Carlos. E aqui a gente tem o caso do Brasil. O caso do Brasil não é muito diferente do mundo. Ele também ocorre isso. A gente tem isenção de impostos federais, estaduais. Muitas vezes algum estado ele oferece toda a infraestrutura para uma empresa se estabelecer, constrói rodovias, fornece energia, rede de esgoto, água, tudo para que uma empresa possa se desenvolver e torna isso mais atrativo, né? A empresa vai ter um lugar completamente estruturado, sem pagar muitos impostos, às vezes é isenta de impostos por vários e vários anos. A gente tem um caso aqui de uma empresa do ramo de calçados na nossa cidade vizinha, que é Quixeramobim, que ela teve isenção de impostos por 10 anos para poder se estabelecer aqui em Quixeramobim, né? Pode passar, de continuando no caso do Brasil, novas empresas elas foram implantadas na região Nordeste. A nossa região ela tinha uma deficiência de indústrias, possuía pouquíssimas indústrias, e outras regiões brasileiras, como no Norte, a gente tem o Polo Industrial de Manaus, né? Manaus era completamente isolado, mas a partir da
construção do polo industrial de Manaus, ela passou a ter uma grande relevância. Essas indústrias elas estão meio que saindo de grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, e elas estão migrando lá mais para o interior dos estados, para o interior do país, né? O governo dos estados e municípios brasileiros, eles buscam atrair as indústrias por meio de incentivos fiscais, empréstimos de um valor muito alto e de um prazo também grande, e a juros baixíssimos, além de implantar toda a infraestrutura que uma indústria necessita, né? No Brasil e em outros países, a descentralização das atividades industriais resultou na diminuição do ritmo de crescimento de indústrias localizadas em metrópoles para outras regiões e para cidades menores, né? A gente tinha lá uma grande concentração de indústrias na região sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, na região sul, e agora está se descentralizando, estão migrando para cidades menores e para regiões do país, como no caso do Norte e Nordeste. Pode passar aí, Carlos. Pode passar, Carlos. A localização flexível e fragmentação da indústria. Globalização e a expansão do capital, muitas empresas elas preferiram se instalar em países que têm regimes trabalhistas flexíveis, né? No caso, o regime flexível de produção e do trabalho, o que contribui para a dispersão espacial dessa indústria no espaço mundial. A gente tem aqui nesse mapinha aqui alguns exemplos. A gente tem esses pontinhos brancos, o triângulo. Esses triângulos são as sedes das indústrias e para onde elas estão indo. Agora, já os quadradinhos, eles são lugares onde se fabricam as peças de veículos. A gente tem aqui no Brasil essa bolinha bem azulzinha e pequena, dá para ver um pouco, na Argentina também tem. Essa bolinha quer dizer que a gente produz o veículo, a gente monta. Na verdade, a gente faz só montar, a gente não produz as peças, a gente apenas monta, né? Como na Argentina e em alguns outros países. Ou seja, toda a questão tecnológica, financeira e criativa das empresas, elas permanecem lá nas suas sedes, mas aí elas vão para países, por exemplo, como o Brasil, né, que encontra-se no estado de subdesenvolvimento, onde tem uma mão de obra mais barata, e ele passa apenas a montar os veículos. Pois bem, pessoal, vamos continuando agora no quarto tópico do percurso 12, os capitais estadunidense e chinês no mundo, no Brasil e no Brasil. Né? A gente vai ver um pouco sobre como os Estados Unidos e a China se utilizam do capital, né, para poder expandir a sua influência, o seu poder econômico sobre os demais países do mundo. Aqui pelos Estados Unidos, né? O capital estadunidense. A gente já sabe que os Estados Unidos, como potência, ele se formou de uma maneira bem rápida. Foi um desenvolvimento bem rápido dos Estados Unidos, desde que ele se tornou colônia até sua independência, até os tempos atuais. Ele se formou como colônia no período um pouquinho menos de 2 séculos. Foi questão do século XX, século XXI, ele se tornou uma grande potência. E quando ele se tornou uma grande potência, por volta do século XX, foi que ele começou a expandir-se economicamente para os demais países do globo. O Brasil, por sua vez, ele sempre manteve com os Estados Unidos uma boa relação, seja diplomática ou econômica, e essa boa relação resultou também na influência que os Estados Unidos, a cultura estadunidense, teve sobre a sociedade brasileira, sobre o Brasil como um todo. Os Estados Unidos expande a sua influência econômica, principalmente através das suas transnacionais, as suas empresas, que no Brasil e no mundo todo, elas se tornaram marcas de referência. Por exemplo, no Brasil, quando você fala, poxa, vamos tomar ali um refrigerante, normalmente você vai pensar numa marca dos Estados Unidos, como a Coca-Cola, por exemplo. Ou então uma marca de carro. Você pensa, sei lá, Chevrolet, a Ford. Você pode ver a influência que os Estados Unidos têm apenas quando você pensa em alguma marca de algum produto, alguma coisa industrializada, você já pensa numa marca dos Estados Unidos, que mostra o quão presente, quão influente
a economia daquele país é sobre o Brasil e sobre os produtos que o povo brasileiro tem à sua disposição. Agora, pulando para a China, né? Como a China se forma como uma grande potência economicamente? A China, diferente dos Estados Unidos, foi um país que teve um desenvolvimento bem lento. Até algumas décadas atrás, a China era tida ainda como um país subdesenvolvido, apesar de ser um país em população. A China, recentemente que eu digo, historicamente, a China recentemente se formou como grande potência, principalmente através da sua rápida industrialização e rápida expansão comercial, até o ponto onde ela consegue competir efetivamente com os Estados Unidos e as outras potências, principalmente europeias, no mercado mundial, buscando a hegemonia econômica, ou seja, a maior influência possível da sua economia sobre os outros países. A estratégia chinesa é um pouco diferente da americana, da estadunidense. A China principalmente busca adquirir pequenas empresas ou negócios ou serviços de outros países, como por exemplo no Brasil, ela comprou algumas empresas brasileiras, e através disso, com essas empresas que têm uma renda, que são de baixo custo, produzem serviços ou produtos de baixo custo, ela consegue uma renda fixa, né, pessoal? E com essa renda, ela utiliza-se dessa renda para expandir ainda mais, comprar mais empresas, montar mais empresas em outros países. É muito visível a presença que a China tem, principalmente na África, no continente africano, porque a maioria dos países africanos são subdesenvolvidos, são países que não têm uma economia fortemente desenvolvida. E a China vê que os Estados Unidos e outras potências europeias não têm tanta influência, não investem tanto nos países africanos, e aproveita essa oportunidade para poder se inserir naquele local. Por exemplo, um dado que nós temos aqui, que em 2016, a China apresentou um investimento calculado por cerca de 50 bilhões de dólares em países africanos, no continente africano. E aqui nós temos essa imagem do slide, que é a construção de uma ferrovia chinesa, uma ferrovia de produção chinesa, num continente africano, na Etiópia. Por que a China faz isso? Criando essas obras de infraestrutura, esses investimentos nas empresas africanas, a China ganha sobre aqueles países uma influência muito forte. Esses países não têm uma economia forte, não são capazes de conseguir melhores produtos, melhores investimentos, então eles pagam a China com concessões para fornecimento de matéria-prima, e que a China utiliza assim, as suas empresas para poder gerar ainda mais produtos por um custo ainda menor. E na América Latina, a China tem uma grande influência, principalmente no Brasil. Quando se fala da China na América Latina, pensa-se principalmente no Brasil. E nos últimos anos, a China teve um crescimento muito importante, muito visível no Brasil, nas seus investimentos no Brasil, principalmente comprando empresas brasileiras e estabelecendo suas próprias empresas aqui, principalmente voltadas para a produção e industrialização da soja, coisa que a China se utiliza bastante. E com isso, a China, ao comprar essas empresas, ao montar suas empresas aqui, ao trazer esse investimento, trazer esse capital, a China exerce sua influência aqui no Brasil também. Hoje em dia, algumas marcas que nós temos aqui no Brasil, que são marcas chinesas, como a Huawei e a Xiaomi, são marcas de baixo custo, que o público tem uma preferência por essas marcas, principalmente pelo baixo custo, e por essas marcas se tornarem marcas de referência, marcas preferenciais, a China acaba novamente tendo aquele retorno no seu investimento, consegue acumular mais capital e expandi-lo ainda mais, se utilizando do Brasil aqui, do nosso mercado consumidor, que o Brasil é um país com um grande mercado consumidor, uma população muito grande. A China consegue
a sua potência econômica.